Olá, professores e professoras, queremos apresentar para vocês o caderno do primeiro bimestre da primeira série de Educação Física. Queremos deixar claro que esse caderno apresenta algumas sugestões que, no entanto, não encerram as possibilidades que você, professor, professora, podem e devem realizar a partir do próprio contexto dos seus alunos, das aulas anteriores e do próprio projeto político-pedagógico. Nesse bimestre, especificamente, iremos tratar de dois grandes temas, esporte coletivo e corpo, saúde e beleza. No primeiro tema tratado nesse bimestre, esporte coletivo, nós vamos exemplificar com uma situação do jogo de basquetebol, mas, no entanto, você pode colocar outras atividades em função das próprias condições materiais que você disponha. Inicialmente, na situação de aprendizagem número 1, que está na página 13 deste caderno, nós propomos inicialmente que os alunos possam assistir a um trecho de um jogo previamente filmado e tentem olhar para esse jogo não de uma forma passional, torcendo para um dos dois times, como normalmente ocorre entre os jovens. Queremos que eles possam olhar para esse jogo de uma forma tática, compreendendo qual que é a dinâmica tática, qual que é a lógica de funcionamento desses dois jogos. Como que a bola circula, qual tipo de defesa que um time utiliza, qual equipe venceu esse jogo e por que venceu esse jogo. Posteriormente, nessa mesma situação ainda, queremos que os alunos agora em quadra procurem reproduzir com os devidos limites, claro, algumas situações vistas no vídeo. Que eles tentem se dispor na quadra, reproduzindo algumas situações vistas no jogo anteriormente. E numa situação seguinte, na situação de aprendizagem seguinte, aí sim, professor, com uma intervenção mais direta sua, sugerimos que sejam feitas alguns jogos, algumas atividades, alguns mini-jogos que possam otimizar e qualificar essa disposição tática dos alunos num jogo de basquetebol. Então, situações de passe, jogos de marcação, jogos de desmarcação, jogos com equipes reduzidas 3 contra 3, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 4, jogos em meia quadra, até chegarmos a um jogo inteiro 5 contra 5. E a ideia não é somente que os alunos joguem melhor, né? Mas basicamente que eles entendam que há uma qualificação, que eles podem jogar melhor se eles tiverem uma intenção tática. Tática essa em dois grandes níveis, uma tática individual, o que é melhor fazer para o funcionamento daquele time, naquele momento, e uma tática coletiva, o que é melhor para o grupo fazer. No segundo tema deste caderno, exatamente a página 21, nós vamos tratar do tema corpo, saúde e beleza, que é um eixo temático que permite a gente pensar ou repensar os eixos de conteúdo tratado nas séries anteriores, mas de uma outra forma, né, possibilitando ao aluno de ensino médio uma postura mais crítica. E esse tema é um tema extremamente relevante, né? Sabemos hoje que nessa contemporaneidade vivemos esse fenômeno de culto ao corpo e uma padronização de certos modelos corporais e com modelos de beleza corporal extremamente rígidos. Sabemos também que os jovens são alvo desses apelos comerciais de consumo de um modelo de corpo, né? E a intenção aqui, basicamente, é que ele possa ter mais argumentos, ter uma possibilidade de criticar determinados veículos, determinadas mensagens veiculadas pela mídia. Então, nesse tema, especificamente, na situação de aprendizagem número 4, que está
à página 23, inicialmente sugerimos que os alunos possam fazer uma consulta a veículos de mídia, internet, televisão, revistas, capas de revistas, jornais, enfim, e eles possam identificar e compreender qual que é a mensagem veiculada sobre corpo e qual que é o modelo corporal que se espera deles jovens, né? Que eles registrem isso e possam discutir de uma forma mais precisa, mais aprofundada, fugindo, logicamente, de uma ideia de senso comum. Posteriormente a essa identificação, numa etapa seguinte dessa mesma situação de aprendizagem, sugerimos que os alunos calculem o IMC. IMC é o Índice de Massa Corporal. Há uma fórmula bastante simples que é possível fazer com os alunos em aula. Isso está descrito na página 25 desse mesmo caderno, e um cálculo interessante, primeiro pela sua facilidade. Ele pode ser facilmente feito porque ele depende de uma relação de altura e de peso. E a intenção é que esse cálculo possa dar um indicador da massa corporal que está relacionada ao peso que esse aluno tem. A intenção desse cálculo, desse índice, não é, logicamente, como um fim em si mesmo e muito menos constranger alunos que talvez estejam acima do peso. A ideia é provocar algumas reflexões em duas grandes frentes. A primeira delas, a ideia de uma beleza corporal, né? Uma beleza quase sempre magra, né? Muitos alunos, de fato, sem estarem abaixo do seu peso médio, sem estarem muito gordos acima do peso médio, eles se sentem excessivamente gordos devido a essa ideia de uma imagem corporal associada a esse padrão de beleza excessivamente magro. Esse mesmo índice pode também permitir reflexões interessantes para esse jovem de ensino médio, no sentido de se prevenir possíveis doenças cardiovasculares associadas à falta de prática de atividade física e outras doenças cada vez mais frequentes na sociedade moderna. Então, a intenção aqui é que esse jovem de ensino médio possa ter uma percepção do seu corpo, possa pensar essas mensagens da mídia de uma forma mais autônoma, mais crítica, podendo inclusive mudar determinados hábitos da sua vida cotidiana. Como vocês puderam ver, quisemos nesse caderno tratar de temas extremamente interessantes e úteis para a vida dos jovens. Não se pretende no ensino médio uma repetição dos mesmos conteúdos tratados em outras séries. O que se pretende na educação física do ensino médio é um revisitar, né, aos mesmos temas de conteúdo a partir de relações com eixos temáticos que são úteis na vida desse jovem. A ideia do corpo, saúde e beleza, esses jogos que ele assiste, que ele participa, que ele pode praticar, enfim, temas da contemporaneidade que podem ser úteis associados aos eixos de conteúdos já tratados nas séries anteriores. A intenção é que esse jovem possa levar esses conceitos e esses aprendizados para a sua vida futura. Esperamos que esse caderno, que essas sugestões apresentadas possam ser úteis. E deixamos claro, mais uma vez, professor, que você pode e deve ampliar determinadas atividades. Então, professor, bom trabalho.